Bom dia, está começando mais um Jornal Matinal. E hoje preparamos uma matéria exclusiva para um dos grandes autores da literatura brasileira, o Jorge Amado, pois foi no mês de agosto que ele nasceu e veio a falecer. Então vamos à entrevista gravada anos antes de sua morte. Estamos aqui com Jorge Amado, grande escritor da literatura brasileira, e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a sua história, vida e obras. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria que o senhor me contasse um pouco de como foi sua infância, seu crescimento. Bom, eu nasci na Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Era filho de fazendeiro. Com 1 ano fui para Ilhéus. Realizei meus estudos no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Logo depois comecei a trabalhar, e entrando no rumo da literatura. E quais foram os seus primeiros livros? Logo depois de ir para o Rio de Janeiro, escrevi O País do Carnaval, aos 18 anos. E depois foi publicado Cacau, ambos romances. E como é que seguiu a sua vida depois de publicar esses livros? Eu formei na Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro. Em 1937 escrevi o livro Capitães de Areia. Um dos melhores livros escritos por Jorge Amado foi Capitães da Areia. Nesse livro é contada a história de adolescentes miseráveis, vistos pela população da cidade de Bahia como criminosos. Pedro Bala, filho de um sindicalista, morto durante uma greve, era o líder, muito respeitado por todos, vivia desde criança naquela trapiche. Papai Bala, esse aqui tá mexendo nas coisas do menino. Devolve agora. Não fala dele nem, você fez carada e bebeu demais. Devolve, porra. Toma, padreco. Tá fazendo o que com o negócio menino na mão, hein? Só tava olhando. Que mentira! Nesse breu todo mundo dormindo. Roubou sim, não é a primeira vez que eu já vi. Cala a boca, seu capenga. Tu agora é santo? Nós somos ladrão mesmo. E o que é que Ladrão tem? aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Roubar de amigo não é certo. Eu sei o que é certo, Bala. Tu não é meu pai? Vai embora agora. E que pensar igual vai junto. Vai embora, seu filho da puta. Deixa o Bala resolver sozinho. Tua vida vai virar inferno, Pedro Bala. Vai! Ele, juntamente ao João Grande, Volta Seca, Sem Pernas, Gato e o professor que lia história aos meninos, eram os principais integrantes daquela centena de indivíduos que viviam em condições de desamparo pela sociedade. Além de escritor, você também se envolveu na carreira política, certo? Conte-nos um pouco mais sobre a sua vida política. Também fiz parte do PCB, Partido Comunista Brasileiro, onde fui deputado federal em São Paulo, em 1945. Mas anos depois, o PCB foi dito como ilegal. Daí tive que me exilar na França. Quando voltei para o Brasil, deixei de lado a política e me foquei 100% na literatura. Após sua volta ao Brasil, Jorge Amado escreveu Gabriela Cravo e Canela, publicado em 1958. Gabriela Cravo e Canela representava as mudanças da cidade de Ilhéus, onde tínhamos uma sociedade patriarcal e do nada Gabriela chega com uma estética totalmente diferente. Foi um romance que relaciona Nassib e Gabriela. Gabriela tinha alguns dotes culinários, mas no começo Nassib não conseguiu a reconhecer relacionada a isso e a subestimou, mas mesmo assim a colocou para trabalhar em seu bar como cozinheira. Gabriela era diferente das mulheres daquela época. Ela gostava de dançar, brincar, ir ao circo, só que como ela era casada, ela não podia fazer muito bem isso, por conta de seu relacionamento ser um tanto quanto abusivo ao lado de Nassib. Todo esse relacionamento abusivo acabou levando Gabriela a trair Nassib com Tunico, o seu melhor amigo. Com isso, Nassib resolve pedir para cancelarem o casamento. Após a separação, Nassib começa a investir em seu restaurante junto com Mundinho Falcão. Eles precisavam de uma brilhante cozinheira, e com isso, Mundinho dá a ideia de chamarem Gabriela. Afinal, agora eles têm uma relação amigável. Nassib resolve chamar a Gabriela para morar com ele, e com isso eles acabam se relacionando novamente. Jorge Amado foi um escritor um tanto quanto diferente, onde não apenas contrastava o regionalismo, mas também destacava em suas obras o candomblé e a umbanda, nas quais ele se dizia honrado em ser praticante. Além disto, Jorge Amado foi o primeiro a ressaltar em seus livros a força de mulheres independentes, em personagens como Dona Flor, Tieta e, claro, Gabriela. Esse foi o Jorge Amado, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Teve seus livros traduzidos para diversos idiomas, adaptados para o cinema, teatro. Foi um prazer tê-lo conosco. Até a próxima.
Jorge Amado veio a falecer dia 6 de agosto de 2001. Nesse mês estaria completando 106 anos. Então encerramos assim o jornal com essa matéria do nosso grande escritor brasileiro, Jorge Amado.